Graças a paz, irmãos. Vamos dar início aqui mais um estudo da nossa escola bíblica dominical. Convido você a pegar sua Bíblia, abra ela no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso de 1 a 31. E hoje nós vamos falar sobre um tema que fala sobre a conversão dramática de Paulo. Vamos entender um pouquinho como se deu a conversão do apóstolo Paulo, né? Aquele momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e saber um pouquinho da história dele, né? Desde quando ele era pequeno até quando ele começa a ser um dos maiores perseguidores de cristãos, né? Perseguidor da igreja. Mas antes nós vamos orar. Oremos. Santo, santo, maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Deus, muito obrigado, Pai querido, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco da Tua Palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa nos guiar, nos dar um direcionamento para que a gente possa ministrar e falar da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos conhecer um pouco como se deu essa trajetória, né, da conversão dramática do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para alguns que não sabem, antes de se chamar Paulo, ele se chamava Saulo. Saulo era seu nome aramaico, Paulo era da comunidade judaica em Jerusalém, e Paulo era o nome, a forma romana, né, como ele era chamado. Era natural de Tarso, uma importante cidade da Sicília, e era cidadão romano, título que o apóstolo Paulo herdou de seu pai ou de algum parente, quando prestou serviço ao império, né? E como recompensa ele ganhou essa cidadania romana. A sua educação preliminar foi doméstica, seu tutor era seu pai, e aos 6 anos o apóstolo Paulo foi à escola da sinagoga para ser educado na Torá e no hebraico. E de acordo com Atos 22:3, se você quiser ler, ele foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Este era um rabino moderado. Embora Paulo não mencione em suas cartas, seu estilo reflete ao método rabino de pensar. Então Paulo foi à escola da sinagoga aos 6 anos, era natural de Tarso, né? Se chamava Saulo e tinha cidadania romana. Esse é o começo, é um pouco das características do apóstolo Paulo, né? E também nós vamos conhecer Paulo, o perseguidor dos crentes, Saulo Jesus e a sua conversão na estrada, e Paulo e Ananias e a sua recepção na igreja, né? Então, como nós sabemos na história, o apóstolo Paulo ele foi um dos grandes perseguidores da igreja, né? Tem até lá no capítulo 8 de Atos, ele nos traz a história posterior à morte de Estevão, consentida por Paulo de Tarso, por Saulo de Tarso, né? Diz a história que Paulo fez parte, como ele fazia parte do Sinédrio, era como se Paulo fosse, naquela reunião, Paulo tivesse dado um consentimento, né, tivesse dado o seu aval para que Estevão fosse executado, fosse morto. Nós sabemos na história que Estevão ele foi apedrejado por ser cristão, foi o primeiro mártir a ser morto por causa da sua fé. E diz a história que Saulo, né, um dos grandes perseguidores da igreja, ele viu tudo acontecer e não fez nada. Diz também que em grego, esse versículo pode ser traduzido como o nome Saulo, né, em grego, esse versículo pode ser traduzido como destruição. E não tem paralelo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o equivalente usado descreve a destruição que um animal selvagem podia causar a uma planta ou a outro ser. Então Paulo era realmente algoz, um homem muito feroz, né, naquilo que ele fazia, que era perseguir os cristãos. No verso 1 do capítulo 9, diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 2, e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém.
Então Paulo pede cartas aos sacerdotes para que fosse enviado a Damasco, para que chegando lá ele pudesse ter tipo uma autorização, né, um aval do sacerdote para que ele pudesse prender aqueles cristãos. E veja que ele denomina como seita dos cristãos. Então Paulo foi um dos grandes perseguidores da igreja do Senhor Jesus. E Saulo e a sua conversão na estrada, né? Foi a caminho para praticar mais um de seus atos perseguidores que Saulo encontrou Jesus de forma singular e definitiva. Quase no fim de sua viagem de 240 quilômetros, ele viu e ouviu o Senhor Jesus ressurreto. Veja que nesse momento, né, na sua caminhada, Paulo estava a caminho para mais uma de suas atrocidades, né, que era prender e maltratar os cristãos, e ele tem um encontro com Jesus. O verso 13 ele diz: E indo ao caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Foi esse momento que Saulo, né, ouviu a voz do Senhor Jesus. Aquele clarão o deixou cego, ele perde a sua visão e ele começa a ouvir o Senhor. Até aqueles homens que estavam junto com Saulo ali naquele momento, eles ouviram a voz, mas não conseguiram ver o Senhor Jesus. Então foi nesse momento que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, é quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. E nesse momento diz, completa aqui no versículo, diz que Paulo ficou tremendo, né? E atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Veja um fato interessante, que o apóstolo Paulo, ele escuta a voz do Senhor, mesmo sem entender quem era, mas ele obedece. Ele é obediente àquilo que o Senhor Jesus pede para que ele faça. Então, isso aí se dá ao início da conversão dramática, né, de Saulo. E aí vem Paulo e Ananias. A recepção de Paulo na igreja foi um pouco diferente. Ele jejuou, orou e esperou por 3 dias antes de que obtivesse alguma explicação para tudo aquilo que aconteceu com ele. Essa atitude de Paulo mostra sua rápida transformação. Veja que fato interessante, né? O apóstolo Paulo, um dos maiores perseguidores, vivia perseguindo os cristãos, os crentes. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, né? onde ele perde a sua visão, fica cego. E ele vai até Ananias, né? Onde o Senhor manda que ele vá. E diz a Bíblia que Ananias passa a mão nos seus olhos e cai dos olhos do apóstolo Paulo algo como escamas e ele volta a enxergar. Mas a fama do apóstolo, no caso era Saulo, a fama de Saulo era tão grande como perseguidor de cristão, que até os próprios membros da igreja, como Ananias e outros, ficaram com medo de chegar perto do apóstolo Paulo, porque não compreendia, né, a conversão que ele teve, o encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Então, meus queridos, o que é que nós podemos concluir dessa lição, dessa trajetória, né, da conversão dramática do apóstolo Paulo? Que não é necessário que o Senhor Jesus ele haja dessa forma, que a gente possa ter essa dramaticidade, né, conosco. Não é necessário que ele venha nos tirar a nossa visão para que a gente possa entender e compreender o que ele quer da nossa vida, para que a gente possa ser um pregador, cumprir o ID de Jesus, que é ir pregar o evangelho a toda criatura. Mas para o apóstolo Paulo foi necessário que ele tirasse a visão dele para que ele tivesse aquela cegueira momentânea ali, para que ele viesse a refletir e compreender tudo que ele vinha fazendo, a perseguição, a matança, a forma que ele agia contra os cristãos. E veja que deu um resultado muito, muito bom, né? Excelente.
E depois de perseguidor, ele passa a ser um dos maiores pregadores do Evangelho, escritor de várias cartas, né? Só o apóstolo Paulo foram 13 cartas escritas no Novo Testamento, direcionadas principalmente às igrejas, cartas doutrinárias, onde ele ensina como o crente deve proceder, como ele deve agir, através do seu próprio testemunho, do apóstolo Paulo. Então é muito interessante, é muito importante essa passagem, né, dessa conversão dramática do apóstolo Paulo em nossas vidas, para que a gente possa aprender que não é absolutamente necessário nós termos que passar por uma conversão tão dramática para a gente poder compreender que só Jesus Cristo salva. Mas o apóstolo Paulo ele teve essa transformação, né? Foi muito bonita a forma que depois que Jesus o cura da sua cegueira, ele passa a fazer parte, né? A ser um cristão de verdade. Então, meus queridos, fica a lição, né? Que nós possamos aprender com a conversão do apóstolo Paulo e que a gente possa passar adiante, né? O ensinamento, tudo aquilo que a gente passar. Eu sei que tem muitas pessoas que se converteram de forma dramática. Se a gente for pegar o testemunho de pessoas, vão ser muitas histórias de pessoas que converteram. Existe até aquele ditado, né? Se não for por amor, é pela dor. E o apóstolo Paulo foi pela dor. Mas que nós possamos estar de coração aberto e de ouvidos atentos para ouvir a palavra do Senhor e compreender e o receber como nosso único, exclusivo e eterno Salvador. Fiquem todos na paz. Fica aí a lição, né, do apóstolo Paulo, a sua conversão dramática. Uma ótima semana a todos e que nós possamos compreender, entender tudo aquilo que o Senhor Jesus quer em nossas vidas. Fiquem todos na paz. Até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Amém.